Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Gratidão a Deus por mais essa quarta-feira estarmos juntos na presença do Todo-Poderoso. E eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo no livro do Gênesis. Nós vamos concluir o assunto da semana passada, capítulo 45, a partir do versículo 1. Hoje eu quero falar de feridas escondidas. Nós vamos conversar. Gênesis 45, versículo 1 diz assim: Então José, não podendo se conter diante de todos que estavam com ele, bradou: Fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer os seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam e toda a casa de Faraó. Então disse a seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam responder, porque estavam atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: Agora chegai-vos a mim. E chegaram. Então ele disse: Eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos enristeis contra vós, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. E você senta dando glória a Deus. Eu estava conversando com o Senhor e Ele me deu esse tema para a gente falar nessa noite, a respeito de feridas emocionais. O que vem a ser uma ferida emocional? É um ferimento que é resultado de situações de conflito que geram uma profunda mágoa e que marcam a nossa vida de uma forma muito grande. Essas feridas, elas podem ser psíquicas, elas podem ser emocionais. Fato é que essas feridas são dolorosas. E em algum momento da nossa vida elas vão causar um impacto, seja no nosso comportamento, seja com uma lembrança, seja diante de uma situação onde a nossa mente nos leve novamente para o lugar da dor. Quando eu olho para José, semana passada eu disse a você que José não tinha problema com dores. Mesmo em dores ele era produtivo, mesmo em dores ele gerava resultado e mesmo em dores ele tinha relacionamentos. José se movimentava bem dentro do Egito, mesmo tendo passado por uma situação crítica na sua vida, mesmo por ter vivido uma dor dentro da sua casa, porque a forma que ele sai de casa para chegar no Egito é uma forma dolorosa. Mas José lida bem com as dores que vão acontecendo no percurso do seu caminho. Ele vai para a casa de Potifar, gera resultado, sai da casa de Potifar debaixo de uma calúnia, chega na prisão e ele consegue administrar todo o ambiente por onde ele passa. Onde José passa, José gera resultados. Então José não tem problema com o Egito, nem com o que o Egito faz com ele. Ele lida bem com isso, tanto é que ele está dominando, conquistando, marcando o território, marcando a vida de pessoas. E nós vamos ver no capítulo 41, José assumindo o governo. Ok, até aqui tudo estava correndo perfeitamente bem. Até que a partir do capítulo 42, a Bíblia diz que os seus irmãos desceram ao Egito. Quando os irmãos de José descem ao Egito, que José tem com eles um contato visual, embora seus irmãos não reconheçam, porque já faz muito tempo, José está com um semblante modificado. A roupagem que ele usa no Egito não é a mesma roupagem que ele usava dentro de casa. Então seus irmãos têm dificuldade de identificá-lo. Porém, José os identifica e sabe que se trata dos seus irmãos num ambiente. É exatamente aqui que nós vamos perceber que José tinha uma ferida escondida. O que José tinha? José tinha uma trava emocional. Porque ele mostra para nós que quando o assunto é o Egito, ele consegue resolver tudo. Mas quando o assunto é a sua casa retornando para a sua vida, a gente vai perceber José oscilando no seu comportamento, criando uma atitude de alguém que quer punir os seus irmãos por aquilo que eles o fizeram. Quando eu estou olhando para cá, a primeira pergunta me vem então por que José, ele conseguia lidar bem com o Egito? Porque como José viveu um desprezo,
ele criou um comportamento para gerar resultados, para nunca mais ser desprezado pelos outros. Porque ele foi desprezado e rejeitado pela sua própria casa. Então, quando chega no Egito, o que o José quer? Ele quer ser aceito, ele quer ser aprovado, ele quer ser acolhido. O medo de ser deixado, o medo de ser rejeitado, o medo de ser desprezado faz José se tornar o melhor no ambiente onde ele está. Ok, isso é bom? É bom. É bom para José em parte. Para o Egito é bom no todo. Mas José ainda não estava inteiro. Pega na mão de alguém e diz assim: a proposta de Deus para a tua vida nessa noite é de que você fique inteiro. Pastora Luciana, minha amiga, Deus te abençoe. A proposta de Deus para você nessa noite é que você fique inteiro. Porque José tinha resultados, mas José tinha feridas escondidas. José governava o Egito, mas dentro de José havia uma dor que ele havia recalcado, mas estava lá. Não estava resolvida, não era mexida, mas estava lá. O que essa dor é na vida de José? Ele é um bloqueio, porque mesmo que ele consiga gerenciar todo o Egito, ele precisa gerenciar também as suas dores. E o Deus que é poderoso preparou uma situação de soltura para as emoções de José, para dizer para ele: você não vai somente governar o Egito, você vai governar as feridas que te foram geradas. Você sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Porque Deus está dizendo: eu não estou preocupado com o seu resultado. O meu interesse não é que você seja alguém acima da média. O meu interesse é que você seja inteiro, é que você esteja bem, é que você seja feliz. Porque diferente dos homens, os homens lidam conosco pelos resultados que nós geramos. Mas Deus não. Deus não está interessado somente no que eu posso entregar. Deus está interessado como eu estou. E você quer saber? Ele viu você nessa noite. Porque para os outros a gente disfarça com um sorriso, a gente disfarça num bom estilo, numa roupa bonita, a gente disfarça numa maquiagem, a gente disfarça até criando um personagem. Mas o Senhor que conhece a tua alma e a tua entranha, sabe de todas as verdades que você possui, e sabe de todos os gigantes que você ainda não derrubou. E Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: você não vai ser lembrado pelo gigante que te derrubou, você será lembrado pelo gigante que você derrubou. Não é pelo gigante que te derrubou, é pelo gigante que você derrubou. Quando os irmãos de José chegaram, ele entrou numa crise. Primeiro entra numa crise existencial, porque naquele momento ele está voltando no lugar da dor. Quando ele foi jogado no poço, quando ele foi tirado de lá e sem misericórdia foi transferido por mercadoria e vendido ao Egito. Naquele momento, encontrar a sua origem, encontrar o seu sangue, encontrar seus irmãos, é encontrar a sua dor. Talvez a gente pergunte: por que Deus deixa a gente encontrar as nossas dores? Ele nos deixa em muitas situações encontrar as nossas dores, para que possamos colocar ponto final de uma vez por todas. Deus não quer que você encontre a sua dor só para você lembrar do que aconteceu e sentir dor novamente. Todas as vezes que você encontrar alguma situação que te gerou um dano, Deus está te dando uma oportunidade de encerrar o assunto. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: você não vai caminhar com pendências, você não vai caminhar preso a nada. Eu vou te dar a liberdade por inteiro. Eu vou fazer você caminhar livre das coisas que lhe aconteceram e até mesmo das coisas que você causou. Por isso eu te deixo encontrar a dor para lhe dar para você a cura. Eu vou te dar a libertação, eu vou te dar um alvará de soltura, eu vou te dar um recomeço, eu vou te dar uma segunda chance, eu vou liberar sobre a sua vida uma palavra. Lá está José,
em crise. Porque acredito eu que a última coisa que José imaginava na vida era rever seus irmãos. E ainda mais aonde? No Egito. E eles vieram para comprar comida. Naquele momento, logicamente, José logo lembrou do sonho que teve. Mas mesmo lembrando do sonho que ele teve, que anunciou o destino que ele ia viver, José não consegue agora caminhar por consciência e controle. Ele foi dominado pela sua emoção. E a emoção de José diz para ele: pune eles. A emoção de José diz para ele: façam eles sentir dor. A emoção de José está dizendo para eles: prive eles de liberdade. Faça com eles o que eles fizeram com você. E nesse momento, como ele está tomado da emoção, ele não é racional. Ele não age com a inteligência para entender que quem está falando aqui é a sua alma. Ele não consegue botar a alma no lugar. Ele não consegue repensar o que ele está sentindo. Ele sai de forma desordenada, bagunçada, fazendo um jogo, porque é isso que eu vi. Ele fez um jogo com seus irmãos. Vai lá buscar Benjamim, fica aqui, deixa ele aqui, coloque o copo no saco de trigo. Isso aqui é um jogo, é uma chantagem emocional. E o pior de tudo é que José está fazendo isso com os seus irmãos, e seus irmãos nem sabem o porquê estão passando por isso, porque eles não identificaram que este é o José. Pior do que se esses irmãos nem sabem o porquê que José está lidando desse jeito. Na verdade, quem está fazendo mal para si é José, porque quem está revivendo o passado é ele. Seus irmãos nem sabem que é ele, mas ele está voltando para o lugar da dor, que um dia ele foi tirado. Ele já está melhor do que seus irmãos, a sua vida está muito mais evoluída. Ele agora é o maior no Egito depois de Faraó. Mas quando eles veem os seus irmãos, a sua dor não deixa eles enxergar, não deixa ele entender que na verdade está se cumprindo o que Deus havia anunciado para ele. Por quê? Porque ele está agindo pela emoção. Sabe o que eu vim dizer aqui? Todas as vezes que você agir pelo seu emocional, você vai se embaraçar, você vai sentir dores desnecessárias. Quando é que o nosso caráter é provado? Nosso caráter é provado quando nós estamos debaixo de uma forte emoção. Debaixo de uma forte emoção é que se revela se nós estamos curados ou se ainda estamos adoecidos. Se nós superamos a situação ou se a situação ainda tem efeito sobre a nossa vida. Tentando punir os outros, José estava punindo ele. Ele estava fazendo mal para ele, porque ele já está no futuro, mas o comportamento está fazendo ele voltar no passado. Sabe o que eu vim dizer para você aqui? Não tente buscar no passado o que você só vai encontrar no seu futuro. Quando eu saio do meu futuro para ir para o meu passado, eu sou aprisionado pelas coisas que me aconteceu. Você precisa entender que a fase que você está vivendo já é futuro. Então não tem que voltar para o passado. Teu passado não tem que ser sua prisão. Seu passado tem que ser a sua experiência, a sua lição e a sua habilitação. Mas José está num futuro brilhante, mas o comportamento dele está voltando ele para o passado, porque ele está agindo por coisas que já aconteceram, punindo seus irmãos sem informá-los que ele é José. Quando eu olho para isso aqui, eu vejo José entrando numa prisão emocional. E quem é que colocou ele lá? A ferida que nunca foi tratada. Porque quando ele chegou no Egito, a primeira coisa que ele fez foi se envolver no trabalho para produzir resultado e esquecer o que aconteceu. Sabe qual é o grande problema da gente? Que ao invés da gente parar para resolver, a gente quer esquecer. Tudo que você tentar esquecer sem resolver, em algum momento isso vai voltar mais forte na sua memória.
Eu vim dizer para você que você tem que parar com esse negócio. Eu vou deixar para... Não deixa para lá não. Resolve tudo. Tenha conversas difíceis, tenha diálogos difíceis. Coloca para fora tudo que você está sentindo dentro. Se dê a oportunidade de colocar o lixo para fora. Vai doer, lógico que vai doer. Não tem como falar ou tratar de feridas indolor. Vai doer, mas é melhor doer uma vez do que doer a vida toda. Para de sair deixando as coisas por aí, porque uma hora elas se encontram na próxima esquina. Qual é o segredo? É colocar ponto final. Qual é o segredo? É finalizar. Qual é o segredo? É encerrar o assunto. Qual é o segredo? É sentir a dor, mas ficar livre. Qual é o segredo? É se despedir dos pesos. José não fez isso. E ele nem teve tempo para fazer isso. Porque quando chegou no Egito, debaixo do que lhe acontecer, tudo que ele quer é: eu quero ser amado, eu quero ser visto, eu quero ser valorizado, eu quero ser aprovado, porque eu não quero ser rejeitado. Ele está tentando tratar do problema de casa com a ferramenta que ele pode, para que o Egito se torne para ele a compensação daquilo que te falta. Porque José não quer ter problema com a ausência, porque lhe falta o pai, lhe falta os irmãos. Mas ele começou a viver a compensação. E o texto vai mostrar do capítulo 42 até o capítulo 44 o quanto José está sendo infantil. Sabe aquele homem que entrou na casa de Potifar, prosperou a casa de Potifar, que todo o controle da casa de Potifar estava na mão dele? E mesmo quando ele é acusado de um delito que ele não comete, vai para a prisão e ele vive bem, esse homem que o tempo todo lidou bem com as coisas, agora está mostrando que é infantil. Por quê? Porque a presença dos seus irmãos mexe com a criança interior do José. Aquela criança que sofreu o dano antes de chegar no Egito, ela estava lá dentro dele. Ela só não aparecia. Mas a chegada dos seus irmãos trouxe para fora essa criança ferida. Então aquele homem que estava governando o Egito, que estava trabalhando pessoas, que era gestor de pessoas, que estava transformando o ambiente por onde eles passavam, voltou a ser menino, voltou a ser criança. Ele está fazendo pirracinha, ele está fazendo birra. Ele entrou num jogo sem necessidade alguma. Ele começou a tentar espremer os seus irmãos. Para quê? Para levá-los ao limite. Mas cada vez que José arquiteta contra os seus irmãos, dói mais nele, fere mais ele. E Deus está olhando para esse cenário. Deus está olhando para o comportamento de José. E Deus está preocupado de como vai ser esse desfecho. Deus está preocupado como isso vai terminar. Porque o plano de Deus era levar José para o Egito, não só para governar o Egito, mas para abençoar sua casa. E nesse momento ele está fazendo tudo ao contrário. Ao invés de abençoar sua casa, ele quer ferir a sua casa. Ele está fazendo aquilo que é contraditório ao destino que Deus tem para ele. Qual era o destino? Ser bênção para a sua casa. E o que ele está fazendo? Ferindo a sua casa. Mas ele está, de certa forma, pastora, se vingando. Ele não precisava de vingança, porque ele já tinha resultado. Você quer vingança mais poderosa do que resultado gerado? Você quer vingança mais poderosa do que alguém que já evoluiu, não está no mesmo tamanho? Ele não precisava de vingança, ele já tinha resultados. Mas o seu emocional está fazendo José esquecer que ele é governador. Está fazendo José esquecer que seus irmãos vieram comprar comida. Está fazendo ele esquecer que seus irmãos precisam dele. Está fazendo José esquecer até de perguntar pelo seu pai. Porque se José, como filho, que era muito amado pelo seu pai, encontra seus irmãos, a primeira pergunta que ele deveria ter feito: cadê meu pai? Mas até então José não perguntou nada, ele só quer se vingar. O que você está vendo aqui? Eu estou vendo um José perdido, descontrolado. Quem governava agora está sendo governado pela situação que está acontecendo. Ele não consegue ter um olhar de clareza e exatidão, nem para as suas ações e nem para o que está acontecendo no ambiente, na forma real da coisa. Ele está perdido.
perdido, bagunçado emocionalmente, descontrolado e descompensado. Quantas das vezes, quando alguém volta na sua vida, quando você volta a uma dor, quando você volta a um lugar, você não fica assim? A sua mente logo te leva para o passado. Não, porque aqui fizeram isso, fizeram aquilo outro. Porque aqui eu entreguei isso, eu fiz aquilo outro. Só que você não consegue olhar para o teu presente e entender que talvez você não esteja tão bem quanto você queria estar. Mas você está vivo, você está viva, está respirando. Sobre a tua vida tem uma palavra. Seus resultados só não vão mudar se você do que te aconteceu. Eu vim aqui para dizer para você que quem vive de passado é museu. Você vive de posicionamento e você vive de insistência. Esse José, tão poderoso que era, está mostrando que está totalmente descontrolado. Enquanto eu vinha para cá, o Senhor disse para mim: existem muitas pessoas que estão com a vida totalmente descontrolada por causa das dores que estão mandando em você. As suas emoções estão ditando o que você faz, o que você fala, como você reage, como você se comporta. As suas emoções estão dando direção para o teu movimento, direção para a sua vida. As suas emoções estão te aprisionando. Por quê? Porque é exatamente o que eu falei. Eram feridas escondidas, feridas dolorosas que marcaram a vida de José. Mesmo que esse tempo todo ele não tenha expressado que ele não estava bem, porque ele criou um mecanismo de defesa para esconder a dor. Essa ferida que não foi curada voltou e está com toda a força fazendo o José de marionete, porque as suas emoções é que estão guiando a vida de José. Deus olhou para aquele cenário e Deus disse: está tudo errado. Foi cantado indo aqui: eu não te trouxe até aqui para morrer. É a mesma coisa Deus olhando para José dizendo: eu não te trouxe até aqui para tu errar agora. O tempo todo que você esteve aqui, você teve atitudes assertivas, você teve atitudes louváveis. Eu não te trouxe até aqui para você se embaraçar agora. Quando Deus percebeu que José sozinho não vai conseguir cair em si, como alguém diz, cair na real, Deus vai se manifestar para falar com José. E ele vai dizer para José: se dá a conhecer aos seus irmãos. Precisou Deus chamar José à consciência. Precisou Deus dizer para José: para com o jogo, declara quem tu és. E Deus sabe que você na pressão que você está perdido, você está bagunçado, você está agindo sem flexibilidade. Deus sabe que do jeito que você está, você vai ter dificuldade de ter consciência e atitudes assertivas para que você acerte seus passos. Ele sabe. E porque Ele sabe que você vai ter dificuldade para voltar para si, Ele me trouxe nessa casa como profeta para dizer: para com esse jogo. Ele me trouxe nessa casa para dizer para você: pare de agir pelas emoções, pare de voltar ao passado que já foi encerrado. Está na hora de tomar postura diferente. José, para, meu filho, você vai colocar tudo a perder. Você vai fazer errado agora? Não, abre a tua boca. Diga aos seus irmãos que você é José. Porque tem hora que ou Deus precisa vir, ou Deus precisa trazer alguém para virar uma chave na mente da gente, para trazer a gente de volta para a consciência. Tem hora que Deus tem que trazer alguém para dar uma sacudida na gente, para dizer: opa, que é isso? O que você está fazendo, meu? Preste atenção. Não é por aí. O que Deus falou com você? O que Deus te prometeu? Você vai se trocar pelo outro? Tem hora que Deus tem que vir, senão a consciência não volta. Ele veio e disse:
dá-se conhecido aos seus irmãos e para de jogo. Você quer fazer com eles, replicar sobre eles o que eles fizeram com você? Porque se eu faço com o outro o que o outro fez comigo, então o outro não me fez mal. O outro só revelou o que eu era, mas nunca tive oportunidade para mostrar. Então você é igual, José. Tu é igual, José. Você também é igual a ele, José. Então é melhor você parar com esse joguinho aí e diga para eles: eu sou José. Aqui vai acontecer uma libertação. Quando é que começa a acontecer na nossa vida um destravar, um desbloqueio, uma libertação? Quando a verdade é dita. E eu vim aqui dizer para você que para você viver uma vida livre, você vai precisar usar a verdade. Fala para quem está ao teu lado: é necessário usar a verdade. Você pode orar, você pode fazer propósito, você pode fazer a campanha, mas se você não usar a verdade, não destrava. José fala a seus irmãos. Aí José já não podia mais se conter, porque o próprio Deus estava mexendo em José. Ele manda todos saírem, porque ele não quer testemunha. Aquele momento é um momento pessoal, é um momento entre família. Ele olha para os seus irmãos e diz: eu sou José. E quando a Bíblia diz que ele abre a boca para dizer que ele é José, ele chora. Um choro tão profundo que toda a casa de Faraó escuta. É a primeira vez que o livro do Gênesis, desde o capítulo 37, está falando que José chorou. Todo esse choro de dor estava acumulado dentro. Estava dentro dele, estava trancado, estava bloqueado, tinha uma trava. Quando José fala a verdade e ele chora, ele está trazendo para fora tudo que estava preso. Você sabe o que Deus está dizendo para você? O seu problema não são as pessoas e nem o que elas fizeram. O seu problema são mágoas e angústias que não foram colocados para fora. Pegue na mão de alguém e diga para essa pessoa: coloca para fora. Não, fala mais forte: coloca para fora. Ah, pastor, eu já chorei, mas talvez não tenha chorado o suficiente. Ah, pastor, eu já falei, não tenha falado por inteiro. Quando José abriu a boca, falou a verdade, ele vai chorar um choro que ele não tinha chorado desde que chegou no Egito. E é nesse momento que a libertação emocional de José está acontecendo. Aqui o José vai se tornar um grande homem, porque ele não governa apenas ambiente, ele não governa apenas pessoas, ele vai governar a si mesmo. Porque o maior governo do homem não é governar coisas e nem pessoas. O maior governo do homem é governar a si mesmo. É neste momento aqui que José está alcançando o seu maior governo. Porque quando ele fala a verdade, ele começa a colocar para fora o choro contido. Ele está sendo livre daquela emoção tóxica. Tem gente aqui nessa noite que as emoções tóxicas ainda estão aí. Elas não foram colocadas para fora. Você aprendeu a lidar com ela, administrar ela, ignorar ela, fechar os olhos para ela, mas ela ainda está aí. E aí, em algumas áreas da sua vida, a coisa não rompe, a coisa não acontece. E você pergunta: mas por que para o outro vai, para mim não vai? Eu estou orando, eu estou dizimando, eu estou ofertando, eu sou inteligente, eu tenho uma profissão, eu tenho um chamado, por que para mim não vai? Não tem nada a ver com habilidade, não tem nada a ver com promessa, não tem nada a ver com merecimento. Tem a ver com as travas que ainda não foram liberadas dentro de você. E Deus te trouxe nesse culto profético nessa noite para dizer: uma vez que a trava for liberada, ninguém vai segurar os seus resultados. Uma vez que você for livre, nunca mais você será metade. Uma vez que você for livre, você será inteiro. José começou a chorar.
Seus irmãos atemorizados, dizendo: o que está acontecendo aqui? Eles tomaram um choque tão grande. É agora que vira a chavinha na mente de José. Aí José vai falar assim: como está nosso pai? Ele ainda vive? Aquela pergunta que ele deveria ter feito inicialmente, ele só consegue fazer agora depois da libertação. Porque tem coisas importantes que deixam de ser importantes quando a dor tem mais importância dentro da gente. A dor tira a importância das coisas. A dor que ele estava sentindo no momento tirou a importância de saber acerca do pai. Mas quando a libertação chegou, ele disse: como está o nosso pai? Ele ainda vive? O texto diz que seus irmãos ficaram tão atemorizados que eles não conseguiram responder para José palavra. Nesse momento que José conseguiu colocar para fora, extrair a dor, que ele está livre, ele está liberto, ele muda a conduta. Porque quem estava tentando se vingar agora está liberando, está dizendo: não vos entristeçais, nem vos irriteis por haver de me vendido para o Egito, porque foi por causa da conservação da vossa vida que Deus me trouxe na frente. Olha o que José está dizendo para os seus irmãos. Porque ele percebeu naquele momento que seus irmãos têm culpa. A culpa chegou, o remorso chegou. Assim como José sentia dor, ele também sentia. Só que eles não iam sentir a dor sem saber que aquele era o José. Então quando José diz: eu sou José, eles vão lembrar do que eles fizeram. E quando eles lembram do que eles fizeram, eles sentem remorso, eles sentem dor. Todos os dias da vida dos irmãos de José não era fácil carregar na consciência a imagem de que nós o vendemos, nós sujamos a túnica, nós enganamos o pai. Não era fácil. Quem tinha os dias mais pesados não era José, era seus irmãos. Porque enquanto José está conquistando numa terra que não é dele, seus irmãos estão prisioneiros no ambiente de onde José foi tirado. Mas quando José foi liberto, ele diz: fiquem livres, não carreguem mais essa dor, não carreguem mais essa culpa. Por quê? Porque na verdade vocês foram uma bênção na minha vida. Vocês foram um passaporte de Deus para me trazer na frente somente por um único motivo: Deus queria abençoar a nossa casa, e eu precisava estar aqui. José está dando para os seus irmãos liberação. Ambos carregavam dores, ambos carregaram peso, mas quando a verdade foi dita, ambos foram libertos. Sabe o que Deus está dizendo? Você precisa liberar alguém. Você precisa oferecer para alguém possibilidade de liberdade. Mas quando é que você vai conseguir liberar o outro? Quando você liberar você primeiro. Não dá para liberar o outro se eu não me libero. Tem pessoas que estão ligadas a nós pelas dores que nos geraram, e elas ainda estão presas em você. Elas não estão perto de você, mas existe uma prisão no mundo espiritual que ainda tem força, domínio sobre a sua vida, porque você ainda não a liberou. Por quê? Porque você não conseguiu se liberar. Olha o que Deus está dizendo para você: quando você se liberar, você libera o outro. Quando é que a vida de José começa? Naquele dia. Porque naquele dia José entendeu de fato a proposta de Deus para a sua vida. Naquele dia José, ele pôde reunir toda a sua casa, igualmente seu pai, que ele mandou buscar. Naquele dia tudo fez sentido para José. Quando é que a gente começa a ficar inteiro? Quando é que a gente começa a ficar feliz? Quando a gente olha para tudo o que aconteceu e entende o sentido dos acontecimentos. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que está aqui, que está vivendo confusões emocionais, confusões espirituais. Eu estou falando para alguém que está perdido,
Eu estou falando para alguém que há muito tempo vem carregando uma trava. Você até funciona, é verdade, você canta, você prega, você ministra, você lidera, você trabalha, você até tem uma casa, você até tem uma família, mas você ainda não vive por inteiro e não vive o que você pode, nem o que você merece. Por quê? Porque a trava ainda está aí. Você faz vista grossa, você finge que não está sentindo nada, finge que não lembra de nada, evita pessoas, coisas e lugares para não ter que voltar para cenários de dor, para não ser confrontado por coisas que te aconteceu, porque na verdade elas ainda doem. Mas sabe por que Deus te trouxe aqui nessa noite? Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: não faz sentido alguém que eu chamei para ser filho e libertei do espírito da escravidão caminhar e viver com feridas. Ele te trouxe aqui para dizer para você: não faz sentido viver uma vida em pedaços quando eu morri na cruz do Calvário para você viver inteiro. Então neste momento essa casa, ela é um lugar terapêutico, onde Deus está chamando alguém aqui para dizer: vamos encerrar os assuntos, vamos colocar ponto final, vamos de uma vez por todas liberar essa dor, vamos falar a verdade, vamos chorar esse choro que está contido, que está preso na sua garganta, vamos liberar quem te feriu, quem te rejeitou, quem te desprezou, quem mentiu sobre você, quem te caluniou, quem desmoralizou você. Ah, pastor, ele não merece. Não é merecimento, é você que precisa de liberdade. Quem merece ser livre é você. E Deus te trouxe aqui para dizer para você: a sua vida hoje depende do que você vai resolver, do que restou do seu ontem. Deus te trouxe aqui para dizer para você: enquanto você estiver aprisionado, você vai viver milagres pela metade. Mas quando você for livre, você vai viver inteiro. Você sabia por que muita gente não prospera? Toda pessoa que tem problema com dinheiro tem problema emocional com a sua casa. Ou é com seu pai ou é com a sua mãe. Porque dinheiro é emocional. Ao contrário de alguém pensa que dinheiro é cartão, dinheiro é cédula, não. Dinheiro é emocional. Como você lida com o seu dinheiro é resultado das suas emoções. Deus está dizendo para você é que o seu progresso, é que a sua conquista, é que seu milagre está preso em pessoas que te feriu e você ainda não conseguiu liberar. Talvez você não consiga ser o marido que deseja. Talvez você não seja a esposa que alguém espera. Talvez você não consiga ser o filho, seu pai, ser a mãe que deveria ser, por conta de coisas que lhe aconteceram, e até hoje isso traz resquícios dentro de você. De forma inconsciente, você repete padrões de comportamento de alguém, ou de forma inconsciente, isso alterou em quem você é, mexendo na sua personalidade. Mas o Deus dos ajustes, o Deus que coloca as coisas no lugar, está nessa casa, nessa noite, dizendo: hoje para você eu sou oportunidade. Eu quero desafiar você a vir até o altar agora, para dizer: é comigo, eu preciso resolver, eu preciso colocar ponto final. Eu achei que eu já tinha superado, eu achei que eu já tinha vencido, eu achei que eu já tinha dado conta, mas ainda dói lembrar da forma que meu pai lidava comigo. Ainda dói lembrar da forma que a minha mãe lidava comigo. Ainda dói lembrar de coisas que aconteceram na minha casa. Vem para o altar, vem dizer: eu não vou mais carregar aquilo que eu não mereço. Talvez você esteja hoje em 2023, preso ainda em 1990, em 1981, em 1069, porque o que aconteceu te marcou demais. E eu não estou aqui para invalidar a dor que você sentiu.
Eu sei que dói, eu sei que doeu. Eu sei o quanto injustiça dói, o quanto mentira dói, o que traição dói. Eu sei, porque eu passei por isso. Mas eu sei que elas doem mais se não forem resolvidas. E o céu nos reuniu aqui nessa casa, nessa noite, para dizer para você que todas as feridas que hoje são travas na sua vida, você pode decidir que elas não vão mais atrasar teus passos. Tem mais gente para chegar aqui, o Senhor está me dizendo. Venha logo. Não fique pensando não, porque hoje é a oportunidade de você viver uma vida de abundância. Porque quando eu falo com você sobre isso, eu não estou falando apenas resultado do que eu li, não. Eu estou falando o resultado daquilo que eu vivo. Porque as minhas dores foram vencidas. E eu tenho autoridade para dizer para você que você também pode. Você consegue. Não importa o nível da dor, não importa quem te machucou, não importa nem como foi. Você quer vencer? Você quer vencer? Então levanta dessa cadeira e corre para o altar. Porque Deus está dizendo: eu vou modificar os seus resultados. Corre da cadeira e corre para cá, vai. Levanta da cadeira e corre para cá. Corre para cá. Você vai ser livre de uma vez por todas. Você não vai ter mais problemas para dormir. Você não vai ter mais problema para se relacionar. Você não vai ter mais problemas para prosperar. Você não vai ter mais problema para o seu ministério avançar. Não, não, não. Isso, venha mesmo. Sai do teu lugar e vem. Vai do seu lugar e vem. Você vai ver que muita coisa vai andar na sua vida depois dessa noite. Você vai ver que muita coisa vai mudar em você depois dessa noite. O céu está chamando alguém para viver uma virada aqui. Ainda tem gente para chegar aqui na frente. Eu poderia estender a mão e dizer para você: vem cá você. Não, mas se você quiser vencer, tome você a sua atitude e venha. Porque não vai adiantar orar, não vai adiantar receber uma palavra se você não gera uma atitude. É a atitude que muda a nossa vida. Tudo começa numa decisão. E a decisão que você toma decide o que você vai viver. Vai ficando de pé, você que não veio para cá. Vai ficando de pé. Ainda tem umas 12 pessoas que deveriam estar aqui na frente. Isso, vem. Vem. Não deixa a dor falar mais alto, não. Seja movido pela vontade de mudar. Seja movido pela vontade de ficar bem. Seja movido pela vontade de ficar vivo. Seja movido pela vontade de dar a volta por cima. Porque um dia, quando eu atravessei as minhas dores, o que mais gritava dentro de mim: eu vou viver uma virada. Como vai ser, eu não sei, mas eu vou viver uma virada. Todas as vezes que eu ouvi uma palavra, eu me agarrava a ela. Eu vou viver uma virada. Eu ouvi muitas vezes alguém dizer: Deus vai mudar teu cativeiro. E eu pegava, tomava posse e eu dizia: eu vou viver uma virada. Hoje nem de longe eu lembro do que me aconteceu, porque o que me aconteceu foi apenas experiência. Não é trauma, é testemunho. Porque aquilo que você vence te dá autoridade. E alguém pergunta: dói? Não, não tem dor, tem gratidão. Porque a mulher que eu sou hoje é resultado das dores que eu passei, mas resultado das feridas que eu venci. Vocês que estão aqui na frente, começa hoje na vida de vocês uma nova fase. Eu queria que vocês fechassem os vossos olhos.
Pense agora no que dói. Pense agora no que te dói. Traz agora o que te dói. Talvez você precise visitar aquele quarto que você dormia. Talvez você precise visitar a casa dos seus pais, aí no seu pensamento. Talvez você precise visitar um lugar, um ambiente. Talvez você precise lembrar de alguém. Dê nome para essa pessoa agora, porque você sabe quem é. Dê nome para essa pessoa que te feriu aí agora. Traz a sua memória agora. Traz a sua memória agora. Não tenha medo não, porque das outras vezes você lembrou para sentir dor, mas dessa vez você vai lembrar para ser liberto. Porque você não vai andar com a sua vida travada na vida de ninguém nunca mais. Começa a dizer para Deus: eu quero romper com essa dor. Começa a orar agora e dizer para Ele: eu não quero mais carregar esse peso. Diz para Ele: está pesado demais, não faz mais sentido. Começa a falar para Deus. Chama Deus aí agora. Chama o Senhor aí agora. Chama Deus aí agora. Diga para Ele: eu decido não viver mais essa história. Eu decido de uma vez por todas ser livre de coisas que me aprisionam. Começa a falar com Deus aí agora. Porque o Deus que quebra as cadeias, o Deus que nos posiciona, Ele está aqui nessa noite para dizer para você que na sua vida existe oportunidades. Você não vai ser o que te fizeram, você vai ser a decisão que você tomar. E eu já quero profetizar em nome do Senhor Jesus, que todas as travas emocionais que estavam sobre a sua vida não tem mais autorização para ter força para estar sobre você. Eu quero declarar nessa noite que em nome de Jesus o céu te favorece. Eu quero declarar nessa noite que você não andará mais aprisionado. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro agora que Ele vai te levar nos seus cenários de dores. Eu declaro agora que Ele te leva nos cenários onde você foi aprisionado. Eu declaro agora que Ele vai trazer algumas lembranças até dolorosas. Eu declaro agora que você vai lembrar de algumas situações que por muito tempo você tem feito tudo para esquecer. Mas eu quero declarar que o poder da cruz, o poder do sangue, o poder do Deus que dá destino, porque Ele é Deus de promessa, Ele é Deus de destino, Ele é Deus de novos caminhos, Ele é Deus de recomeço. Ele pega hoje na tua mão. Tu nunca mais vai se sentir abandonado. Você nunca mais vai se sentir rejeitado. Você nunca mais vai se sentir sozinho. Você nunca mais vai se sentir sozinha. Você nunca mais vai se sentir pesado, porque a unção que despedaça o jugo desce sobre a tua vida aqui agora. A unção que despedaça o jugo desce sobre a tua vida agora. Todo peso, todo embaraço, todo enfado, toda culpa, todo remorso, toda dor, todo desprezo, toda humilhação, todo abandono, toda rejeição, toda mágoa sobre a tua vida agora está quebrado pelo poder do nome de Jesus. Seja cheio de paz. Que a paz que excede todo entendimento encha você agora. Receba paz em cada lacuna da sua vida agora. Seja invadido pela paz que excede todo entendimento. Receba amor do Todo-Poderoso. Receba amor daquele que quebra cadeias.
Receba amor daquele que te adotou como filho e que te trouxe nessa noite para dizer: você vai ser inteiro. Eu declaro agora, em nome de Jesus, a nova fase da sua vida começa hoje, começa agora. Coloque as suas verdades para fora. Fale agora as verdades que você tenta esconder. Se necessário, fale com alguém. Se necessário, fale com Jesus. Se for necessário, fale com você, até diante do espelho. Mas se libere, se livre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha para cá. Eu queria saber nessa noite, antes de você voltar para o lugar, duas coisas. A primeira coisa: onde está você que está afastado ou afastada da presença do Senhor Jesus? Levanta sua mão para eu te conhecer. Tem alguém? Tem um querido aqui? Tem mais alguém aqui? Tem outra aqui? Tem mais alguém? Tem outra lá? Aqui? Chega para frente, vem. Aí atrás tem alguém que está afastado? Levanta sua mão assim, deixa eu conhecer você. Tem alguém aí atrás? Lado de cá tem alguém? Se tem, levanta sua mão assim, deixa eu conhecer você. Não tem? Querida, você quer hoje voltar para Jesus? Levanta sua mão assim. Ela está voltando para Jesus, igreja. Ah não, gente, aplaude direito, glorifica direito. Você quer hoje, moço, voltar para Jesus? Então levanta sua mão. Ele está dizendo, com certeza, está voltando para Jesus. Não, aplaude mais forte. Aqui, quem foi que levantou a mão desse lado? Você quer hoje voltar para Jesus? Está voltando para Jesus também, igreja. Aplaude, mistura a glória a Deus com aleluia. Alguém aqui levantou a mão. Você quer voltar hoje para Jesus, querida? Então levanta a sua mão. Ela está voltando para Jesus também. Aplaude mais forte. Faz o barulho que o diabo não gosta. Mistura a glória a Deus com aleluia. Porque tem filhos voltando para casa. Aleluia. Olha para cá. Você que veio aqui à frente. Eu sei que você foi movido por muitos gatilhos que foram liberados. Mediante a palavra, você lembrou de muitas coisas. Eu sei que a sua mente está fervendo aí de informações, até mesmo de lembrança. Mas quando você voltar hoje para a tua casa, quando você voltar para a sua realidade, quando você chegar lá, e se esse pensamento quiser te aprisionar, você vai dizer: a partir de hoje, quem governa aqui sou eu, não é a minha dor. Você vai praticar isso todos os dias que você levantar. Faz isso durante 15 dias até que a tua mente entenda essa verdade. Porque depois que a sua mente absorver isso como verdade, nada mais vai te parar. E agora você vai ser profeta para quem está do teu lado. Diga para ele, diga para ela: não é a sua dor que manda em você, é a sua decisão. Dá um abraço nela, dá um abraço nele. Diga: é a sua decisão. É a sua. Olha lá, tem um moço ali atrás. Abraça ele, abraça ele. É a sua decisão. A partir de hoje, você governa também a sua vida. E porque você vai governar a sua vida, você vai governar todas as outras coisas. Volte para o seu lugar adorando ao Senhor Jesus nessa noite. E que o Senhor te abençoe poderosamente. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.